Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de energia. Na verdade, de uma forma mais específica aqui para o primeiro ano, o conceito de energia mecânica. Quando a pessoa escuta a palavra energia, diversas coisas podem vir à cabeça dela. Acho que no nosso cotidiano a gente pensa em energia. Você geralmente pensa em energia elétrica, por exemplo. Outras pessoas já pensam em algo cósmico, transcendental, que conecta todos os seres vivos. Não é esse tipo de energia que nós vamos falar, tá? A energia na física, ela tem uma definição bem específica. Que é essa? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Ou, falando de uma forma mais simples, é a capacidade de fazer alguma tarefa. Se existe energia, essa energia pode ser gasta na realização de alguma tarefa. Então, você se alimenta para que você consiga andar, por exemplo. Os alimentos te fornecem energia para que você realize a tarefa de se deslocar, ou seja, realize trabalho. E tem diversas formas de energia na física. Eu coloquei aqui apenas algumas, as mais importantes aí para a gente, que são, por exemplo, a energia térmica, associada ao calor, a energia nuclear, associada aos processos radioativos, a energia química, que você tem, por exemplo, numa bateria de celular, numa pilha, a energia radiante, da qual a energia solar é um exemplo, a energia luminosa, a energia elétrica, que é a mais útil no nosso cotidiano, porque ela é facilmente transformável em outras formas, e a energia mecânica, que está associada ao movimento da matéria. É o que a gente vai discutir agora com mais detalhes. No segundo ano, por exemplo, a gente já fala da energia térmica, da energia radiante, e no terceiro ano da energia elétrica e da nuclear. Então, o tema energia, ele está aí permeando todo o ensino médio na física. Algo que é importante também sobre energia é que ela obedece a uma variação do princípio de Lavoisier, que você aprendeu lá na química, que se refere à massa, que basicamente diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com energia é similar, não tem como você criar energia, não tem como você destruir energia, mas você pode transformar de uma forma na outra. Por exemplo, a energia elétrica, quando abastece um liquidificador, se transforma em energia mecânica, movimento. Ou a energia química que está contida nos alimentos que você ingere, se converte, por exemplo, em energia de movimento quando você anda. Então, a energia não pode ser criada ou destruída, mas ela pode ser transformada. E, claro, ela pode ser transferida para outro corpo. O que é transferir energia? Realizar trabalho, O trabalho é tirar a energia de um corpo e transferir para outro. Vamos detalhar agora a energia mecânica. A energia mecânica, na verdade, ela se apresenta em duas formas, chamadas cinética e potencial. A gente já discutiu a energia cinética, é aquela energia que está associada ao movimento, à velocidade de um corpo. Um carro em movimento é um clássico exemplo da energia cinética. Quanto maior a velocidade que ele tiver, mais energia cinética ele possui, mais energia de movimento ele possui. E a gente já viu essa formulinha também, gente? A formulinha da energia cinética, onde a gente calcula a energia cinética por mv² sobre 2. M é a massa dos corpos, que tem que estar sempre em quilos. V é a velocidade, que tem que estar em metros por segundo. Repara que a velocidade está ao quadrado. E aí tudo, o mv² está dividido por 2.
Se você coloca a massa em quilos, a velocidade em metros por segundo, a energia cinética sai em joules. E existe um outro tipo de energia mecânica, que não está associada ao movimento, está associada à posição, no caso, à altura que um corpo está. Eu coloquei aí, por exemplo, a imagem de alguns prédios, né, alguns dos prédios mais altos aí do planeta. A ideia é que se você subisse em cada um desses prédios, quando você estivesse, por exemplo, no prédio mais à direita, né, que é o prédio mais alto, um prédio lá nos Emirados Árabes, a sua energia potencial seria maior. O que isso quer dizer? Se você solta, por exemplo, um objeto de uma certa altura, ele ganha movimento, ou seja, ele ganha energia cinética. Então, ele imediatamente antes de você soltar, ele tinha um tipo de energia, chamada energia potencial. Por que esse nome? Tem o potencial de entrar em movimento. E quanto mais alto você soltar esse objeto, você espera, por exemplo, que ele chegue no chão com uma velocidade maior. Se você soltar, né, desse altíssimo prédio aí à direita, né, a velocidade com que ele deve chegar no chão, se a gente desprezar todas as resistências, deve ser maior do que se você soltar de qualquer outro desses prédios um pouco mais baixos. Ou seja, quanto mais alto o corpo está, mais energia potencial ele tem, mais energia acumulada e que pode ser transformada em energia cinética esse corpo possui. Não à toa a fórmula de energia potencial envolve a altura, o H, né, que você está vendo aí. Na verdade, você já viu essa equação também, né, gente? É a equação do trabalho da força peso, né? O trabalho acaba se transformando em energia, daí a equação ser a mesma. A equação da energia potencial é mgh, m é a massa do corpo em quilos, g é a gravidade, geralmente a gente bota 10 mesmo, e h é a altura que o corpo está, geralmente em relação ao chão, né? A gente estabelece o chão como altura zero e conta as alturas a partir daí. Agora, se você pensa, por exemplo, num avião se deslocando, ele possui as duas coisas, né, gente? Ele possui energia potencial, porque ele está a uma certa altura, e ele possui energia cinética, porque ele está em movimento. Ou seja, ele possui tanto energia cinética quanto potencial. A gente diz que a soma dessas duas, da energia cinética e da potencial, são a energia mecânica do avião. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial. Às vezes o corpo tem só energia cinética. Por exemplo, um carro se deslocando, a gente pode pensar só na energia cinética. Ou às vezes o corpo tem só energia potencial, por exemplo, um tijolo no topo de um prédio. Agora, um avião se deslocando, se a gente soma os dois, a gente tem a energia mecânica, né, do avião. É a soma desses dois tipos. A gente vai ver aí na próxima aula, né, na próxima videoaula, que a energia cinética e potencial, elas constantemente se convertem uma na outra. Tá? Então, esse conceito da energia mecânica como a soma das duas vai continuar aí na próxima aulinha. Gente, independentemente da forma de energia que a gente estiver lidando, a unidade é sempre a mesma. O joule, representado pela letra J. Mas existem alguns outros tipos de unidades comuns aí, né? A gente ouve, por exemplo, falar da energia contida nos alimentos, né? As calorias dos alimentos. Caloria é uma unidade de energia, ela vale 4,2 joules. Não é necessário memorizar, se necessário a gente dá nos exercícios. Agora, sendo sincero, geralmente quando a gente fala das calorias em um alimento, você não está falando
da caloria em si, está falando da quilocaloria, tá? Quando, por exemplo, um hambúrguer tem 600 calorias. Não, ele tem 600 quilocalorias. E uma quilocaloria vale 4.200 joules. Normal, né, gente? Uma quilocaloria são 1.000 calorias, 1.000 vezes 4,2, 4.200 joules. A energia elétrica, ela já é, por exemplo, medida em outra unidade, no nosso cotidiano, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma conta de luz e repare, lá em cima tem uma parte, consumo, kWh. Vamos aumentar. Ó, consumo 25 kWh. Esse kWh significa quilowatt-hora, que é estranho, né? 1 kWh é a energia que um aparelho de potência 1 kW consome durante 1 hora. Isso vai ser melhor detalhado lá no 3º ano, mas como já caiu isso na prova do PAS, compensa você pelo menos conhecer a regrinha de conversão, que 1 kWh vale 3.600.000 joules. A SEB ou outras, empresas de energia cobram a energia elétrica a partir do consumo nessa unidade. Isso aí então, gente, foi ótimo, grande abraço, até mais!